Meus amados, eu não sei se você já leu esse texto alguma vez. Se não leu, e se não entendeu, e se não meditou, hoje é um dia importante para aprender sobre isso. Segundo Samuel, capítulo número 9, versículo de 1 a 13. Segundo Samuel, capítulo número 9, versículo de 1 a 13. Vamos orar para a irmã Josefa, que não está bem da saúde. Que não está bem da saúde também. A Vanessa parece que não está bem da saúde. Glória a Deus. A Vanessa também não está bem da saúde. Vamos orar por ela. Eu quero que ore pelo para da gente estar. Vai ter uma finalmente para você, está bem? Vamos orar. Como é o nome dele? É Arnaldo. Vamos orar por Arnaldo, que está enfermo. Eu peço oração também pelo meu joelho e quadril. Fazer que nem a esposa. Orar pelo meu joelho, quadril e todo o resto. Estamos precisando. Meus irmãos, 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, por diante diz: Davi procurou honrar a casa de Saul. Encontrou Mefibosete, filho de Jonatas, e lhe restituiu todas as terras de Saul. E disse Davi: ainda há alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu faça benevolência à casa de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, o nome era Ziba, e chamaram para que fosse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele respondeu: sim, teu servo. E disse o rei: há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia, benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está ele? E disse Ziba: ó rei, eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E indo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui, teu servo. Disse-lhe Davi: não tenha medo, porque de certo usarei contigo de benevolência por causa de Jonatas, teu pai, e restituirei todos os bens de Saul, teu pai, e tu certamente comerás pão na minha mesa. Então ele inclinou-se e disse: quem é esse teu servo para tu teres olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa seja deste Senhor. Dar-lhe-ei, pois, toda a terra, e teus filhos e filhas, e teus servos, e recolherás o fruto, para que o filho do teu servo tenha pão para comer. Mefibosete, filho do teu senhor, continuamente comerá pão na minha mesa. E disse Ziba, e tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor, o rei, mandar teu servo, assim fará. Teu servo, porém, Mefibosete, comerá na minha mesa como um filho do rei. E você diz: Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu não li o texto por completo para não tomar tempo, mas eu quero explicar para vocês de forma bem clara esse texto aqui.
Meus irmãos que não, por acaso não lembrem da história, ou por acaso não conheçam a fundo a história, houve uma guerra no final do reinado de Saul. Saul foi morto nesta guerra. Consequentemente, é aquele texto que está em 2 Reis também. Porque Davi, para não ser morto, que Saul, para não ser morto por seus inimigos, ele se joga em cima da espada e morre. Jonathan faz a mesma atitude, joga-se em cima da espada e morre. Por quê? Porque para um rei era a humilhação das mais terríveis ser morto por seus inimigos. Então a geração de Saul estava 100% morta. Mas todavia, porém, Davi, depois da morte de Saul, exatamente 25 anos depois de ungido a rei, Davi assume o trono. Para aí. Dizem os historiadores que Davi foi ungido a rei com 17 anos. 25 anos depois, ele assume o reinado com a morte de Saul. Quando Davi assume o reinado, Davi tinha feito um pacto com Jonathan. Que pacto foi esse? Você vai lembrar que por muitos anos Saul perseguiu Davi. Por muitos anos Davi fugia de Saul, mas a amizade de Davi com Jonathan nunca foi abalada. Algumas más línguas chegaram a dizer, miseráveis línguas, maléficas línguas, chegaram a dizer que a amizade de Davi com Saul, com Jonathan, era tanta que às vezes achavam que eles eram homossexuais. Mas isso é um absurdo, uma bizarrice, coisa de mente diabólica. Mas a amizade de Jonathan e Davi era tão grande que Davi, mesmo, olha que coisa linda, Saul era pai de Jonatas. Saul era pai de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Consequentemente, se o pai morresse, quem era que era para assumir o trono? O filho. Mas Jonatas sabia que o reinado direcionado por Deus não foi entregue a Jonatas, foi entregue a Davi. Por isso que ele mesmo, ainda quando o pai era rei em Israel, Jonatas já sabia: quem vai assumir o reinado quando meu pai morrer não sou eu, Davi. A unção de rei não está sobre mim, está sobre você. Então Jonathan abre mão porque sabe que o reinado é de Davi. E Davi faz um pacto com Jonathan: quando você morrer, independente do que aconteça, eu vou honrar qualquer parente seu, qualquer tipo sanguíneo seu que esteja vivo. Por que Jonathan fez esse pacto? Porque os reis tinham esse hábito. O rei morreu, eu assumi o reinado. Naturalmente, o rei que assumiu o reinado mandava matar todos os parentes, amigos e conhecidos e familiares do rei anterior que estivesse vivo. Por quê? Porque o rei tinha medo que a família do rei que morreu viesse e quisesse tomar o trono. Então ele mandava matar todos os familiares do rei que era anterior a ele no trono. Davi fez o contrário. Davi resolveu honrar os filhos de Jonathan. Só que o filho de Jonathan não andava no palácio já há algum tempo. Você vai ver, vai lembrar que quando os inimigos de Israel atacam Israel, perseguem o seu exército, matam os soldados, a babá de Mefibosete corre com ele nos braços para se livrar da perseguição dos soldados inimigos. Nessa corrida que a babá de Mefibosete faz para livrar ele das mãos dos inimigos, Mefibosete cai dos braços dela e fica aleijado dos 2 pés. Agora Mefibosete, aconteceu isso quando Mefibosete tinha 5 anos de idade. De um filho de rei, aliás, de um neto de rei, de um camarada que tinha sucessão ao trono. Agora o avô de Mefibosete é morto, Saul. O pai de Mefibosete é morto, Jonathan. E Mefibosete está aleijado. O caos se apoderou da vida de Mefibosete. Tanto é assim que a palavra diz, a Bíblia vai dizer, que Mefibosete foi levado para Lodebar.
Lodebar tem N significados no hebraico, mas um dos significados que Lodebar significa no hebraico é terra do nada, terra de tormento, terra improdutiva. Está lá, Mefibosete, neto do rei Saul que morreu, filho do príncipe Davi que morreu, morando emprestado na casa de Maquir. Olha a situação. Agora, só que, desde o tempo de Saul, Mefibosete tinha um servo que fazia o que ele lhe mandava. E o nome dele era Ziba. Só que Ziba, depois que Saul morre, depois que Jonathan morre, Davi assume o reinado. E a informação que Davi tem é que todos os parentes de Saul foram mortos. Não restava um. Mas como ele sabia que podia haver a possibilidade de restar um parente, neto, bisneto, tataraneto de Saul, filho de Jonathan, sobrinho de Jonathan, ele disse: eu quero abençoar alguém que é da família de Jonathan, porque eu fiz um pacto com ele. Enquanto ele estava vivo, eu fiz um pacto com ele, que se tivesse alguém vivo da família dele, eu ia honrar. Alguém aqui no palácio conhece algum parente de Jonathan? Aí alguém chega para Davi e diz: rapaz, quem tem essa informação para lhe dizer é Ziba. Ziba, manda chamar ele. O senhor conhece não, rei? Quem é? Conheço não. Mas manda chamar que eu quero conversar com ele. Pois não. Ziba, o rei Davi, o novo rei Davi, o poderoso rei Davi, o grande rei Davi, está te chamando, ele quer ter uma conversa contigo. Ziba vai na direção de Davi, achando ele que o honrado seria ele. Aí o rei pergunta: há alguém que tu saibas da família de Jonathan que esteja vivo, que eu possa honrar? Olha que Ziba era empregado de Mefibosete. Aí Ziba dá a seguinte informação: nenhum, mas está lá na terra da miséria, lá na terra do esquecimento, lá na terra improdutiva. Ok, tudo bem. Ainda tem outra rei, é aleijado dos pés, e é dos dois. Sabe o que ele estava dizendo? Se o senhor pensa em utilizar ele para alguma coisa, sem futuro. Se o senhor pensa em utilizar ele aqui no palácio, ele é aleijado dos dois pés, está na terra do esquecimento, esquecido para lá, ninguém dá valor, está morando emprestado na casa de Maquir, sem futuro. Você já percebeu? Não tem aquela frase que diz assim: quem tem amigos como esse não precisa de inimigo. Maquir não. Mefibosete era senhor de Ziba. E Ziba escorraçou o seu senhor Mefibosete e apontou logo o defeito que ele tinha. Você acha que Davi não conhecia Mefibosete? Claro que conhecia. Você acha que Davi não sabia que Mefibosete era aleijado dos pés? Claro que sabia. Davi só queria saber se tinha alguém vivo. Só isso. Tem alguém vivo da família de Saul, filho de Jonathan, que eu posso honrar para cumprir o acordo, o pacto que eu fiz com ele quando ele estava vivo, porque afinal de contas ele abriu mão do reinado por ser filho de Saul, e ele sabia que a unção de Deus para ser rei de Israel estava sobre mim. Então eu o prometi honrar qualquer um dos seus parentes, caso estivesse vivo quando Saul morresse. Então Davi só queria saber se tinha alguém vivo. Chega Ziba e só dá informação negativa. Sabe o que é que Ziba queria? Que o rei Davi dissesse: então, já que ele é assim, sem futuro, aleijado dos pés, e está lá em Lodebar, vem tu, eu vou te honrar. É como se eu estivesse honrando aos parentes de Saul e Jonathan. Mas Davi era tão homem de Deus que disse: tá em Lodebar? Manda buscar assim mesmo. É aleijado dos pés? Manda buscar assim mesmo. Sabe?
Quando o rei manda chamar, ele não quer saber se você é troncho, se você é certo, se você é perfeito ou é imperfeito, se você está assim ou está assado. Ele quer se encontrar com você e acabou a conversa. Perceba, manda eu chamar. Agora imagine a cena. Todas as vezes que o rei mandava chamar alguém, minha mãe teve, todas as vezes, ele mandava preparar o cavalo real, a carruagem real e o melhor cavaleiro. Agora pense, Mefibosete estava lá no canto dele, aleijado dos pés, dentro da casa de Maqui, emprestado lá, morando de favor. Quando de repente alguém bota a cara na porta, vê uma carruagem real, com cavalos reais e o cavaleiro real chegando a Lodebar. Imagino eu, o que é que passa na mente de Mefibosete? Eita, Davi chegou, veio me buscar para me matar no meio do povo de Israel. Eu sou o último que resta. Vai me matar. Mas se Deus vem buscar você de carruagem real, Ele não quer te matar, Ele quer te honrar. Quando a carruagem chega na porta de Maqui, pois não, é aqui que mora emprestado o Mefibosete. Sim, senhor, ele está ali no canto da parede. Aí ele vai com medo. Ele vai com medo. Perceba que ele vai na carruagem real. Perceba, quando ele vai, ele diz, ele se inclina diante do rei Davi. Aí o rei Davi fala: você vai comer na minha mesa todos os dias. Você vai beber na minha mesa todos os dias. Agora imagina a cara de Ziba. Aí o rei chama a Ziba e diz: e tua família e teus servos vai servir a Mefibosete. Perceba que quem servia a Mefibosete no tempo de Saul era só Ziba. Já que ele falou mal de Mefibosete para Davi, Davi ordenou que não só Ziba, mas toda a família servisse a Mefibosete. Perceba, mas o que me chama a atenção é que o texto diz, no versículo 8, perceba o que ele diz no versículo 8: então Mefibosete inclinou-se diante de Davi e disse: quem é esse teu servo? Que tens olhado para um cão morto como eu. Davi ouviu essa frase da boca de Mefibosete. Tem crente que diz: eu vou me humilhar nada, rapaz. Eu sou de estar me humilhando. Eu sou de estar diante do rei. Quanto mais a gente se humilha, mas Ele quer nos exaltar. Crente que não ora se humilhando nunca é exaltado. Meus irmãos, perceba, é simples entender isso. Mefibosete chega na casa do rei e o rei dá ordem: vai comer na minha mesa, vai beber na minha mesa. Os filhos de Ziba e os servos de Ziba vão ser servos de Davi, de Mefibosete. E não foi só isso. Sabe o que o rei disse? Tudo que pertenceu a Saul vai passar para as mãos de Mefibosete. Tudo que pertenceu a Saul vai passar para as mãos de Mefibosete. Deus trouxe de volta tudo aquilo que Mefibosete perdeu. Meu irmão, quando Deus resolve honrar, acabou a conversa. Quando Deus resolve fazer, pode ter empecilho que tiver. Não, mas eu não vou conseguir, porque afinal de contas, tem gente na frente falando mal de mim, me criticando, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Quando Deus resolve fazer, esqueça, vai acontecer. Vai e acabou. Agora, o que me chama a atenção é que nesse meio tempo, depois de uns 20 anos de reinado de Davi, o seu filho Absalão
Absalão era o homem mais bonito de sua época. E a beleza dele atraía a atenção tanto de homens quanto de mulheres. E Absalão era tão bonito que achou que deveria tomar o reinado do pai. E para isso, ele começou a perseguir ao pai. O pai, não querendo confronto, saiu de Jerusalém e foi para longe. E Absalão dividiu Jerusalém, dividiu Israel. A maior parte queria Davi como rei, mas uma pequena parte queria Absalão por causa da sua beleza, por causa da sua juventude, por causa da formosura do seu cabelo. Ei, o cabelo de Absalão pesava uns 5 quilos. Absalão tinha uma formosura incrível. Por isso, ele disse: o rei sou eu. Davi, para não querer confusão, saiu de perto de Absalão, fugiu. A Bíblia diz: fugiu. Enquanto Davi estava longe da casa, estava longe de Jerusalém, aí Ziba, conversando com Mefibosete disse: rapaz, eu queria tanto ver como é que está Davi. Faz tempo que eu não vejo Davi e eu queria saber como é que está ele. Ô Ziba, prepara um jumento que eu quero ir atrás de Davi. Eu não posso ir a pé porque eu sou aleijado dos pés, eu não posso ir a pé. Prepara um jumento que eu vou levar comida, água, vou levar mantimento para o rei. Aí Ziba disse: ótima ideia, mas eu não vou preparar jumento para Mefibosete, não. Eu vou preparar o jumento para ele. Quem vai sou eu. Por que, Ziba? Porque eu quero ganhar moral com o rei. Aí Ziba prepara o jumento, enche o jumento, o caçoar do jumento de alimentos. Vocês sabem muito bem o que é caçoar, né? Ziba encheu o caçoar do jumento de alimentos. Quando Mefibosete pensava que ele estava preparando o jumento para Mefibosete, Ziba montou no jumento e foi embora, levando alimento para o rei e água para ele beber. Quando chega onde o rei está, Ziba diz: sabe por que Mefibosete não veio, rei? Sei, como é que está Jerusalém? Está tudo bem. Naquela situação lá que o senhor sabe, né? Seu filho querendo tomar o reinado, então o negócio está daquele jeito. Mas por que Mefibosete não veio? Mefibosete não veio porque ele acredita que vai voltar ao trono. Afinal de contas, ele é filho do rei. Ele é filho de Jonatã, neto do rei Saul. Como é que é a história, rapaz? Pois é, ele ficou lá, sem querer vir lhe ver, porque ele quer voltar ao trono, porque afinal de contas, ele é neto de Saul, filho de Jonatã. Veja, Ziba servia a Mefibosete há anos, servia a Saul há anos, estava servindo no palácio ao lado de Mefibosete, como servo de Mefibosete, ele e sua família há anos, por ordem de Davi, mas ainda teve a malícia, a maledicência de chegar para o rei e dizer que Mefibosete não veio ao seu encontro porque queria tomar o trono. Sabe qual é o objetivo de Ziba? Que o rei mandasse matar Mefibosete. Ele ficar com a terra. Na hora, o texto diz que Davi disse: tudo que é de Mefibosete agora é teu. É o que ele queria. Mas Absalão é morto. Você vai lembrar que Absalão foi morto correndo dos seus inimigos, montado num cavalo, e ele morreu pendurado pelo cabelo. Aí veio um servo de Davi e atravessou a lança em Absalão e ele morreu. Depois que Absalão morre, Davi volta a Jerusalém. Quando ele volta a Jerusalém, Mefibosete vai ao seu encontro e diz: rei, eu não fui ao seu encontro porque o senhor sabe que eu sou aleijado dos pés. Mandei Ziba preparar um jumento para eu levar alimento e água para o senhor, e ele não preparou. Pelo contrário, ele pegou o jumento com água e alimento e levou para o senhor. Aí Davi pega
devolve metade de tudo que ele tinha dado para Ziba. Novamente ele devolve metade para Mefibosete. Aí Mefibosete é tão honesto ao rei, é tão decente com o rei, que diz: não, senhor, eu não quero nada. O que é que você quer, Mefibosete? O que eu quero eu já tenho: o retorno do meu rei ao seu palácio. Perceba que beleza, que formosura, que postura, que decência, que caráter de Mefibosete. A Bíblia diz que enquanto o rei Davi estava fora do palácio, Mefibosete nem lavou os pés, nem tomou banho, nem fez a barba, nem cortou o cabelo. O que é isso, pastor? Sinal de fidelidade ao rei. Sabe o que eu contei essa história para você? Cuidado, que pode ter no meio de algumas amizades que você tenha, no meio dos contatos que você tem no telefone, no meio dos seus contatos da rede social, pode haver algum Ziba e você não percebe. Ei, perceba bem. Às vezes, quando nós percebemos que tem um Ziba entre nós, já é tarde demais. O estrago já está feito. Às vezes, quando a gente percebe que tem um Ziba perto de nós, a fama negativa que ele já espalhou sobre nós já está muito longe. Cuidado com o Ziba. Você sendo Mefibosete. Sabe quem é crente Mefibosete? Aquele que reconhece seus defeitos, suas falhas, seus erros, seus equívocos, seus tropeços, e chega diante de Deus e diz: Senhor, o Senhor lembrou de mim, eu, um cachorro morto. Sabe quem é um Ziba? Aqueles que estão sempre querendo te derrubar para crescer mais um degrau, para subir mais um degrau, para estar acima mais um degrau. Mas sempre tem que falar mal de alguém, criticar alguém, dizer o defeito de alguém. Ah, mas ele é aleijado, mas ninguém valoriza ele, mas ninguém dá importância para ele, mas ninguém olha para ele, mas aquilo é um lixo, mas aquilo é insignificante, mas aquilo não presta. Eu sei, mas quem quer ele perto de si é o rei, então acabou a história. Não tem pessoas que são assim, só fala de você se for apontando o primeiro defeito. Eu tinha esse defeito desgraçado. Ah, você conhece fulano? Que fulano? Aquele rapaz, filho da dona fulana, sobrinho do teu... Ah, eu sei, é aquele que tem a barriga maior do que ele. Ah, eu sei, é aquele que tem canela fina. Ah, eu sei, é aquele mentiroso. Ah, eu sei, aquele camarada que de 10 palavras que ele fala, 9 não é verdade. Ah, eu sei, eu tinha esse defeito. Sabia? É o hábito das pessoas que normalmente são assim. Se alguém está dizendo: oh, conhece fulano? Ah, conheço, rapaz, aquela bênção. Conheço aquela mulher de Deus, aquele homem de Deus, aquela pessoa de Deus. Mas não é, mas profetiza que ele vai ser. Ei, tem muitos Zibas. E um mês e meio atrás, eu me invoquei e comecei a fazer uma lista. E apaguei do meu telefone mais de 3.000 contatos. Esse nunca me ligou, esse nunca me deu um oi, esse nunca me perguntou nada, esse nunca está fazendo o que aqui? Tem hora que você tem que parar e fazer uma faxina na sua vida. Se Davi não fosse o rei que foi, o homem de Deus que foi, o homem segundo o coração de Deus que foi, ele tinha matado Mefibosete por causa de Ziba. Eu conheço um rapaz que era amigo de todo mundo. Só que houve um concurso no exército. Houve um concurso no exército. E eram 8 vagas. E tinha mais ou menos 20 pessoas concorrendo. Olha, e ele era amigo de uns 15 desses. E uns 15 desses.
E no dia da prova, para ver se a pessoa está preparada para assumir a função, 2 dias antes, ele ligou para os 20. Alô, boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui é do Exército. Estamos anunciando que a prova que está marcada para o dia 15/8/2000 foi prorrogada para o dia 16 do ano corrente. Ligou para 19 pessoas. No dia da prova, que era o dia 8 daquele mês, sabe quem foi fazer a prova? Só ele. Sabe quem passou? Só ele. E ele era amigo de quase todos os 20. Oxe, quando foi a prova? Foi dia 8. Eu recebi uma ligação do Exército dizendo que era dia tal. Sabendo de nada, eu vim para a prova. Depois que descobriram, já era tarde demais. Esse é um zipa que aparece na vida da gente. Você já fez uma pré-eleção e já percebeu quem são os zipas que estão na sua vida? Às vezes a gente deixa de ser abençoado por causa dos zipas. Não, eu posso perder. Interessante que a gente diz, eu posso perder a amizade com fulano, com ciclano e com beltrano. Agora, com zipa, eu não abro mão. Afinal de contas, eu conheço ele há 20 anos. É por isso que você não desenvolve. Você está perto de zipa há 20 anos, caramba. Corte o laço com zipa. Pastor, você está dizendo que eu ficar entregado? Não. Estou dizendo que você não tem vínculo. Você contar os seus segredos a zipa é problema. Você contar os seus planos a zipa é problema. Você contar os seus projetos a zipa é problema, porque ele vai falar mal de você, apontar seus defeitos. Afinal de contas, ele te conhece. E quando ele fala para alguém de tu, alguém diz, não, ele está falando porque ele conhece, ele convive com ele. Sabe? Faça uma pré-eleção. Cuidado com os zipa. Tem amizades que vêm com capa de ovelha, mas são verdadeiros lobos. E a gente, eu tive essa dor de cabeça com a minha esposa, logo conheci ela. Ela mostrou uma lista de amigos. Eu fui orar, Jesus, esse não presta, 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 esse não presta. Eu fui dizer a ela, esse aqui não presta, esse não presta, esse não presta, esse não presta. Mas por que fulano que eu conheço desde? Sacou? Se prepare, porque você vai ser decepção com essa. Então, quando eu tiver decepção, aí eu cancelo a amizade. Rapaz. Alguns ela cancelou antes. Outros ela esperou que ia decepção. E quando teve, eita, rapaz, nem vem. Estou surdo, estou cego, estou mudo. Não, eu não tenho paciência com pessoas que a gente avisa aí. Aí, hoje. Vamos falar com Jesus para ver como é que é. Mas a gente já. Eu já me arrebentei com os hijos. Me arrebentei feio. Na igreja Batista do Rio Largo, me arrebentei. Disso não. Me arrebentei feio com os hijos. Não, a gente está aqui porque deve. Sabe como é que dá conhecido a minha casa depois? Centro do fuxico da igreja. Porque lá de casa, da minha boca não saía fuxico. Mas quando eles saíam de lá, saíam dizendo o que eu disse. Aí depois eu reuni tudinho. Como é que foi a história? Foi assim ou não foi? Foi. E quem foi que disse? Fui eu? Não. E por que você disse que fui eu? Aí para limpar a fama de Centro de Fuxico, meu amigo, foi uma dor de cabeça, imagina. O líder do louvor, a casa dele era do Centro de Fuxico. Mas por quê? Porque eu empolgado, assim que cheguei, fiz amizade com todo mundo, confiei em todo mundo, trouxe para perto todo mundo. Teve gente que valeu a pena, mas teve gente que foi zica. Tem zica. Graças a Deus que a gente tem acertado mais e errado menos. Mas eu já pedi permissão a Jesus para escrever um livro. Tudo que vi, vivi e ouvi nesse percurso dentro da igreja. Aí Jesus já me disse que escrever isso não. Mas tem muita coisa. Tem muitos zipa. Tem zipa que vem para dentro da igreja. E eu conheço uma história que a menina veio para dentro da igreja e só sai da igreja quando eu conseguir arrancar a fulana. E foi dito e feito. Veio,
apontou todos os defeitos de todo mundo da igreja. Você está vendo que esse não é lugar para tu? Aí, e qual é outro lugar? Vamos curtir. É mesmo, né? Aí a menina morreu de overdose. E a outra que tirou ela da igreja morreu de antes. Não era melhor estar dentro da igreja? É. São zipas. E pior que tem zipa que transforma você em zipa também. A gente é carne e unha. Quem nunca ouviu isso? A gente é carne e unha. Se você for carne e unha com Mefibosete, beleza. Agora se você for carne e unha com zipa, é problema, filho. É problema. E tem um nível de situação que, quando você vem dar por si, nem adianta gritar. Não tem como sair mais. Tem um irmão conhecido nosso, vocês conhecem, não é daqui, mas vocês conhecem, que nós dizemos para ele: irmão, não bota fulano para morar perto do Senhor, irmão, não, na Curitiba eu gosto tanto de fulano. Pai, passou um ano, certinho. Sabe que o morador vizinho acusou? E a esposa dele acusou? Que ele, o irmão, que doou espaço para o rapaz fazer a casa dele, estava assediando a esposa. Por pouquinho, irmão, não ia sendo preso. A gente foi lá conversar. Você sabe que é mentira, você sabe que o irmão não fez isso, você sabe que o irmão é honesto. Tenha vergonha, tenha jeito. Se você for lá da parte, a gente vai lá desmanchar o que você disse, porque tem testemunho para isso. Foi aquele lá, mas primeiro ele tem que botar o zipa perto dele, aprender. Aí agora ele não quer nem um periquito morando perto dele. Cuidado com zipa. Zipa é a desgraça. Na sua frente ele diz: ô sim, Senhor, oh, como eu amo o Senhor, como eu admiro o Senhor, como eu gosto do Senhor, como eu gosto da senhora, como eu admiro a senhora, eu sou fã da senhora. Por trás de você que isso aqui é um aleijado, um troncho, um mentiroso, sem vergonha, um mau caráter, não presta para nada, não vale para nada, não manda chama não. Desse jeito. Saia daqui essa noite dizendo: Jesus, me livra do ziba, me mostra o ziba, me afasta do ziba. Está difícil ou está fácil de entender? Está fácil. Ou você nunca teve amizade que você tinha paz até aquele momento. Depois que você se aproximou daquela amizade, depois que você conheceu aquela pessoa, parece que a sua vida ficou perturbada, cheia de picuinha, cheia de coisinha. Não já teve não isso com você? Comigo já. Mas depois que eu conheci fulano, a minha vida virou um inferno. Isso é zica. Não se preocupe com eles, não. Só se afaste deles. Se preocupe não, que a honra que o rei tem para você, ela vai chegar. Você pode ter os seus defeitos, ser aleijado, ser troncho, ser assim, ser assado. Pode ser como você quiser. Mas o rei quer você perto dele. E perto dele você vai viver bem, vai consertar os seus erros, os seus defeitos, vai morar na casa do rei, vai viver na mesa do rei, vai habitar junto com o rei. E o Ziba vai ficar só chupando dele, dizendo: ih, rapaz, até que eu tentei matar ele, perseguir ele, falar mal dele, mas não consegui. É desse jeito. Quer ver aparecer Ziba? Quando você resolve fazer a obra de Deus. Ele agora se acha, hein? O Cícero agora andava normalzinho. Agora, depois que dirigiu um culto, botou uma gravata. Agora ele já percebeu? Já percebeu? Não sei saber, daqui a pouco vai estar andando para dentro. Não está pensando. Nem faz, nem quer que os outros façam. E quando os outros fazem, se fosse fazer, fazia melhor. Isso é Ziba. Já vi. Quando a irmã Cícera veio cantar, ela veio com o cabelo todo caprichado. Ela era tão humilde, mas agora, isso é Ziba. A irmã cantando, quietinha lá no canto, ela tinha uma pessoa, mas agora pegou o microfone, está dando para pregar, por causa do sol. Isso é Ziba. Ele nem cresce, ele nasceu para ser escravo. Ele nem cresce e nem quer que você cresça e fala mal de você. É primo do invejoso. O invejoso não quer ter o que você tem. Entenda isso. O invejoso não quer ter o que você tem. O invejoso não quer que você tenha o que você tem, porque ele não tem. Simples assim. Ele nem quer ter, nem quer que você tenha. Então, se Deus usa alguém, se Deus faz
alguém ser usado com microfone na mão, sem microfone na mão, na salinha das crianças, durante o culto. Se tem ziba, ele vai dizer... Um dos primeiros desafios que você enfrenta quando você começa a fazer a obra de Deus é o ziba. Ou vocês não sabem que quando a gente começou aqui, teve o ziba aqui, vai para frente não. Vê pastor aí? Se fosse pastor mandado de Deus, tinha 2 pernas, não era uma só não. Vai para frente não, vai fechar com 2 meses. Vai para frente não. Não teve ziba aqui não? Teve. E o que é que a gente faz com o ziba, pastor? O ziba se acaba por ele mesmo, só você que é importante. Sabe o que é que ziba quer? Eu não vou cantar mais não, porque ziba falou mal de mim. Eu não vou levar ziba na frente e pregar mais não, porque o irmão ziba falou mal de mim, porque o ziba criticou, porque o ziba disse que... Mas isso é papel de ziba, rapaz, ziba só fala mal. Não dê valor a ziba. Você vê na Bíblia dizendo se Mefibosete rasgou a cabeça, arrancou os cabelos, por causa que ziba foi falar dele? Não. Cabeça fria, sabia o que tinha feito, sabia que era honesto, sabia que era crente, sabia que era decente, sabia que era amigo do rei, sabia que tinha sido fiel ao rei. E o que ziba disse? Estou nem aí, na verdade mesmo. Não fique, irmão, pelo amor de Deus. Não sei por que eu entrei nesse assunto. Se alguém falou mal de vocês, criticou, riu de vocês, disse que você não canta, não prega, não ora, não. Homem, deixa essas coisas para lá. O importante é que o rei se agrade. Se ziba não gostou, então... Está difícil de entender ou está fácil? Eu tenho ziba por tudo que é lado. Não é aqui no sertão não, viu? Em Maceió, em Murici. Deixa eu falar. Assiste os vídeos, não perde os vídeos, né? Mas é ziba. Teve um pastor que ligou para mim um tempo desse e disse: Eu assisto suas pregações também, mano. Eu assisto para olhar quanto o senhor erra e quanto o senhor acerta. Eu digo, eu também. Eu também. E a estatística da gente bateu igualzinho. Eu disse, como assim? Eu mais erro do que acerto, não é? Ele certo. Isso é assim, vamos. Ele vai assistir essa pregação. Pode, Senhor, Ziba. Entendeu? É ziba. Agora, a diferença de mim e de outras pessoas é que eu não me abato com ziba, José Papel. De jeito nenhum. Está falando. Que maravilha. Falaram mal de Jesus? Falaram, né? Falam mal de Deus? Falam, né? Falaram mal dos discípulos? Falaram, né? Falaram mal dos antepassados da igreja, lá, os que lançaram o evangelho aqui em 1910, falaram. Falaram mal da igreja lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, em 1906, falaram. Falaram mal quando o evangelho chegou nos europeus, falaram. Na América, falaram. E eu sou o quê? Sou melhor do que ele? Não, eu não deixo falar. Diziam uma música de Luiz Gonzaga: se o povo falar, nem ligue, deixa o povo falar. É possível que mais alguém aqui sou eu. Você não conhece a música, não? Conhece, né? Nem ligue, deixa eles ir para falar. Uma hora ele seca a garganta. Eu estou dizendo isso, nem sei porquê, porque era outra coisa que eu tenho que falar. Meus irmãos, use o talento que Deus lhe deu, a capacidade que Deus lhe deu. Deixe os críticos falar. Deixa. Mas eu não sou cantor, também não. Mas eu não sou pregador, também não. Mas eu gaguejo, eu também não. Mas eu falo rouco, eu também. Ainda vou fazer aqui um culto teste. Sabe o que é culto teste? É o culto que todo mundo vai perder o nervosismo. Todo mundo vai receber oportunidade para pregar, cantar, orar, ministrar. Todo mundo. É o culto teste. Todo mundo vai perder o nervosismo. Até eu vou ficar nervoso para demonstrar a vocês como vence o nervosismo. Vamos fazer um culto teste aqui. Já estava conversando com a minha esposa. Tá bom? Um culto teste, né? Vamos ouvir a palavra da irmã Josefa Pedro. Vou não, pastor. É culto teste, filho. Você está treinando. Amém? Vamos orar? Quem vai se preocupar com as zimbas diz amém? Você vai pegar. Vai pegar o cabo de surpresa, não. O cabo aqui não vai parar.
Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar ouvindo a tua palavra. Pai, nos ensina a ser como Mefibosete e ignorar os Zibas. Pai, que na tua presença, Senhor, nós continuemos até o domingo glorificando o teu nome, exaltando o teu nome, magnificando o teu nome. Livra-nos, Senhor, de todos os obstáculos. E mesmo que haja Zibas na nossa vida, nós possamos superar tudo e fazer o trabalho para a tua honra, a tua glória, o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a Deus, consolação do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. E domingo estaremos aqui para a glória do Senhor, nosso Deus. Se você diz, domingo vai ser um culto poderoso. Tem novidades para Márcio e tem novidades para Abel. José, muito bem. Era isso que eu ia pedir a você. Obrigado. Obrigado, José. Vai se preocupar.